vamos dar continuidade à nossa série de mensagens em torno da santidade de Deus e da disciplina da igreja. Convido os irmãos a abrirem comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Começamos a nossa série de mensagens em torno da santidade de Deus e da disciplina da igreja no domingo passado, com um texto em Levítico. Essa é uma série temática, então nós não estamos seguindo um livro específico, mas estamos passeando em torno de alguns livros bíblicos, alguns trechos de livros bíblicos que tratam a respeito da santidade de Deus e da disciplina da igreja. Pretendemos fazer uma série de 4 encontros, de 4 pregações, que termina no final de abril. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 a 8, é o texto que nós vamos ler hoje. Você pode acompanhar em sua Bíblia ou aqui na tela. Diz assim a palavra de Deus: Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, porque, contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua palavra, que é inspirada por Ti e dada para a nossa instrução, edificação, para que nós possamos refletir o Seu caráter. Portanto, que possamos entender a Sua palavra, que possamos compreender o que o Senhor pretende comunicar aos nossos corações hoje em Sua palavra, e que nada mais ou menos do que a Sua palavra seja proclamado aqui. Abre os olhos dos nossos corações, fala a Tua palavra às nossas almas e glorifica o Teu santo nome, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vivemos numa cultura que preza pelo instantâneo. Nós vivemos numa cultura da instantaneidade. Nós estamos condicionados a pensar em termos de instantâneo. Nós queremos tudo já, agora, imediatamente. Queremos prazer agora, alegria agora, prazer instantâneo, o mais rápido possível, no estalar de dedos, se assim for. Nós estamos condicionados com uma cultura onde, com um clique, nós podemos receber algo que nós desejamos, ou enviar uma mensagem para alguém que está do outro lado do mundo e receber. Nós estamos condicionados a pensar em termos de instantâneo. Nós enviamos uma mensagem e podemos ser respondidos de um modo instantâneo. Abrimos um site e podemos instantaneamente saber uma notícia que ocorreu do outro lado do mundo. Nós podemos fazer um pedido em alguma loja de algo que queiramos e podemos receber instantaneamente, ou quase isso, aquilo que desejamos. Nós estamos condicionados a pensar assim. Nós vivemos também na cultura do prazer instantâneo. Nós queremos ter prazer e alegria do modo mais rápido possível. E nós entendemos ou somos condicionados a pensar que a caminhada é algo doloroso. Que caminhar um caminho da santificação é algo que dói. Porque a santificação é um processo longo e demanda uma jornada de uma vida inteira. E nós não queremos caminhar na caminhada ou na jornada da santificação. Nós queremos prazer agora, instantaneamente, se possível, o mais rápido que nós pudermos. Então, nós temos dificuldade quando nós falamos sobre santificação, porque nós queremos a instantaneidade. Só que a santificação, ela não é algo instantâneo. Ela não ocorre no momento da sua vida e pronto, você é santo. Mas a santificação é algo que ocorre durante a nossa vida. É algo que ocorre durante a nossa caminhada. É óbvio que, perante Deus, nós somos hoje feitos santos, porque Deus olha para nós e vê o sangue do Cordeiro. Mas, ao mesmo tempo, a vida de santificação é uma grande caminhada que vai até o final da nossa vida. E é um longo processo.
passando por altos e baixos. E o apóstolo Paulo pretende relembrar que a santificação é uma caminhada, que a santificação é um grande processo e que, como é um processo, não é algo que ocorre apenas no início da nossa vida cristã, mas perdura durante todo o curso dela. E não há que se questionar aqui que os tessalonicenses eram pessoas que tinham recebido o Senhor Jesus e que tinham crido no Senhor Jesus e que estavam vivendo o Evangelho. Na verdade, se nós analisarmos os 3 primeiros capítulos da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, veremos que eles eram crentes fiéis, que amavam a Deus, tinham recebido o Evangelho, que estavam vivendo o Evangelho. E agora, no capítulo 4, Paulo está lhe dirigindo a exortação severa. Mas aqui, não a exortação severa a pessoas que tinham desviado completamente do Evangelho, não. Mas para pessoas que eram crentes, que tinham recebido a palavra, que tinham recebido o ensino do apóstolo Paulo e de outros enviados por ele, mas que ainda assim precisavam crescer em santificação, porque a santificação não é algo instantâneo. A santificação é um grande processo. E não há um de nós que possa levantar as mãos e dizer que não precisa mais ouvir sobre a santificação, pois todos nós aqui estamos na caminhada juntos. Nenhum de nós aqui chegou ao final dessa caminhada. Nenhum de nós aqui chegou ao final e já foi glorificado. Não. Todos nós estamos juntos num processo de santificação. Os tessalonicenses também estavam. No capítulo 1, no versículo 4, inclusive, o apóstolo Paulo escreve assim: Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Isso é dito no capítulo 1. Veja, os tessalonicenses não eram uma pessoa qualquer que não tinha recebido o Evangelho ou que não guardava a palavra do Evangelho, não. Tinham recebido o ensino do Evangelho, tinham recebido o Espírito Santo, estavam perseverando mesmo em meio à dor e ao sofrimento. E no capítulo 2, no versículo 13, Paulo continua. Ele diz assim: Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Observe a palavra eficazmente. A palavra, ela não havia sido simplesmente pregada aos tessalonicenses, eles haviam recebido, e essa palavra estava operando eficazmente. É a essas pessoas que Paulo está dirigindo a exortação do capítulo 4. Pessoas, templo do Espírito Santo, pessoas alcançadas por Cristo, pessoas cujos corações estavam recebendo a atuação eficaz do Espírito da verdade. Não é uma pessoa qualquer. E por fim, no capítulo 3, o capítulo que vem antes do capítulo 4, Paulo recebe Timóteo, que estava entre os tessalonicenses, e Timóteo traz excelentes notícias. Notícias de que sim, os tessalonicenses, eles não só estavam tendo a palavra operando no coração deles de modo eficaz, mas que estavam continuando a ouvir a palavra. De modo que no capítulo 3, versículo 6, nós lemos assim: Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como, aliás, também nós temos vontade de ver vocês. Veja que Timóteo volta trazendo boas notícias. Não são más notícias, mas são boas notícias de que os tessalonicenses estavam guardando a palavra do Evangelho e vivendo o Evangelho. Dito isso, deixar claro que essa exortação do capítulo 4 se dirige a crentes, a pessoas que estavam amadurecendo, que estavam caminhando, mas que ainda assim, precisavam crescer em santificação, pois todos nós precisamos crescer em santificação, visto que nenhum de nós ainda foi glorificado. E se nenhum de nós ainda foi glorificado, todos nós precisamos ser exortados por Deus, dia após dia, para continuar caminhando juntos. Paulo sabia que os tessalonicenses eram fiéis, mas eles eram fiéis num contexto bastante difícil. Eles eram fiéis em Tessalônica, e Tessalônica não era um lugar qualquer. Não era um lugar onde você podia pisar os pés e ficar ileso. Não era um lugar onde você podia pisar os pés e não sofrer nenhuma faísca. Tessalônica era uma cidade grega. Era uma cidade tomada pela imoralidade. E os gregos eram conhecidos pela imoralidade. Os gregos, inclusive os grandes nomes gregos, eram conhecidos por práticas promíscuas. Não há um grande nome grego, Aristóteles, Sófocles, Platão,
que não fosse conhecido por ter uma amante. Os gregos, eles refletiam os falsos deuses a quem eles cultuavam. Eles refletiam os falsos deuses a quem adoravam. E, de fato, os falsos deuses da Grécia eram conhecidos pela imoralidade. Zeus, o deus dos deuses, por exemplo, era conhecido por suas práticas promíscuas entre os filhos dos homens. Hércules era outro deus, era também conhecido por ter relações com os filhos dos homens. Afrodite era conhecida por cultivar a imoralidade entre os filhos dos homens. Então, os gregos, eles refletiam o caráter dos falsos deuses a quem eles cultuavam. Os gregos, eles refletiam o caráter daqueles a quem eles adoravam. E os tessalonicenses estavam imersos nesse contexto. Na verdade, a imoralidade em Tessalônica não era uma exceção, era a grande regra. Na verdade, o comum era você praticar a imoralidade sexual e não deixar de praticar. A grande regra era que o grego tivesse um amante. A grande regra era que o grego participasse de prostíbulos. Inclusive, até hoje, restam ruínas arqueológicas de Tessalônica, onde se pode ver casas de banho ao lado de prostíbulos, que eram comuns em Tessalônica e que não aconteciam em um caso ou outro, mas eram casos escancarados. Não era raro, ou melhor, não era comum um grego deixar de participar desses encontros imorais. Na verdade, era a grande exceção um grego deixar de participar desses encontros imorais. E os tessalonicenses, eles podiam ser condicionados a pensar de que isso era comum. Afinal, todo mundo pratica. Afinal, todo mundo age como se fosse certo. Afinal, eles fazem isso e a mente deles é tão cauterizada que nem dói mais, eles nem sentem mais nada na consciência. Então, será que eles não estão certos? Será que a imoralidade sexual talvez não seja algo comum? Afinal, qual o problema de ser feliz? Será que Deus teria algum problema em desfrutarmos os prazeres instantâneos do agora? Podiam ser dúvidas que estavam nascendo nos corações dos tessalonicenses. E Paulo escreve, consciente do contexto em que os tessalonicenses estavam imersos. Um contexto imoral, um contexto onde a imoralidade sexual era a grande regra. E, irmãos, nosso contexto não é muito diferente do contexto dos tessalonicenses. Nosso contexto também é conhecido pela imoralidade. Na verdade, a imoralidade se torna algo cada vez mais comum pelas ruas e no modo de se viver do típico cidadão brasileiro. Na verdade, a imoralidade tem se tornado a grande regra no nosso contexto também, e não a exceção. E nós, enquanto Igreja de Deus, somos chamados também a refletir sobre esses assuntos. Porque muitas vezes nos falta alguma coerência no que diz respeito à nossa postura contra a imoralidade sexual. Nós podemos nos assustar, no primeiro momento, com alguém que comete adultério. E é verdade, nós temos muita razão para nos assustar e nos escandalizar com o adultério. Pois o adultério é algo escandaloso perante Deus. O adultério é algo abominável perante Deus. Mas, às vezes, nos falta coerência porque nós tendemos a ser condescendentes com o caso, por exemplo, de sexo pré-marital ou antes do casamento. Nós, muitas vezes, tendemos a pensar que isto é algo comum e que algo que possa ser tolerado. E essa incoerência revela, às vezes, algo dentro de nós. Revela que, talvez, em um ponto ou outro, nós estamos sendo condescendentes com a imoralidade sexual. Nós vivemos numa cultura, por exemplo, que ensina a imoralidade sexual, inclusive às crianças. Nós nos escandalizamos quando vemos, às vezes, publicações de livros infantis que constam lá figuras, gravuras, ensinando a homossexualidade, ensinando a criança a pensar que o ser homossexual é algo que deve ser tolerado. Nós nos escandalizamos com isso e com boas razões. Mas, por outro lado, nós nos deixamos de nos escandalizar com a pornografia escancarada em filmes e séries. Nós toleramos isso. Nós ignoramos e muitas vezes não falamos nada. Como se a pornografia fosse algo menos pecaminoso do que a imoralidade escancarada em livros infantis. A nossa falta de coerência revela algo sobre nós. A nossa falta de coerência revela que nós estamos sucumbindo em alguns aspectos no que diz respeito à imoralidade sexual, visto que a pornografia não se torna menos imoral do que o adultério.
por mais que o adultério cause mais consequências exteriores. É verdade, você vê visivelmente a consequência exterior do adultério, enquanto a pornografia ela pode ser vista um quarto oculto. Mas fato é que um e outro, ambos são imoralidade sexual, ambos são igualmente desonráveis aos olhos de Deus. E a nossa falta de coerência revela muito sobre nós. Nós nos escandalizamos quando nós vemos as notícias de casos de abuso infantil, com toda razão. Porque o abuso infantil é algo escandalizador, é algo que assusta, que dói. Nós vemos as consequências, onde a imoralidade sexual chega, a ponto de acabar com a vida de crianças pequenas. É algo horrível. Por outro lado, nós somos incoerentes quando nós toleramos comentários imorais, por exemplo, no nosso trabalho. Ou quando nós sorrimos diante de piadas promíscuas. Essa incoerência revela muita coisa sobre nós. Porque ou nós lutamos contra a imoralidade sexual, ou nós somos condescendentes com ela. Ou nós repudiamos plenamente ela, ou nós ficamos em cima do muro, sem saber o que fazer. E quando nós estamos em cima do muro, revela algo sobre nós. Nós estamos tendendo a nos inclinar, de alguma maneira, a tolerar a nova moralidade, que é algo completamente imoral. E Deus não nos chama a sermos condescendentes. Deus nos chama a nos escandalizarmos, sim, com todos esses casos mencionados aqui, pois todos esses casos são igualmente imorais, promíscuos e perversos. 1 Tessalonicenses 4, versículo 1, diz assim: Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Como foi dito, essa é uma exortação dirigida a crentes. Crentes que receberam a palavra, mas Paulo está os exortando, continuem progredindo. Porque a santificação não é algo que ocorre agora e você pode dormir na luz daqui em diante. Ela é algo que perdura por toda a vida. Versículo 2: Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Irmãos, inevitavelmente, nós vamos refletir aquilo que nós adoramos. E se nós estamos sendo incoerentes na nossa postura quanto à imoralidade sexual, significa que existem ídolos em nosso coração. E que nós estamos começando a refletir o caráter desse ídolo. Significa que os ídolos da nossa cultura contemporânea têm emergido, têm entrado em nossa mente. E nós estamos tão imersos nessa cultura idólatra que estamos começando a ser condescendentes com algumas posturas. E nós não podemos ser condescendentes com essas posturas. Você pode até deixar de praticá-las, mas ser condescendente com elas, no sentido de ver ela no seu meio e não falar nada ou até sorrir em relação a isso. E nós não podemos fazer isso. Nós somos chamados a ter uma postura santa e diferente, pois o chamado de Deus, versículo 3, é: abstenham-se da imoralidade sexual. Imoralidade sexual aqui é um termo extremamente amplo. Envolve sim adultério, mas também envolve sexo premarital, envolve sim abuso infantil, mas também envolve palavras imorais, envolve sim pornografia, assim como envolve toda sorte de desejo sexual pecaminoso que nós possamos alimentar em nosso coração. E Paulo está dizendo: abstenham-se disto, lutem contra isto, batalhem contra isso e não sejam condescendentes em relação a isso quando vocês verem isso no meio de vocês. Pois isso é justamente o contrário do caráter de Deus. Isso é justamente o contrário do fruto do Espírito. Nós lemos agora há pouco sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Em Gálatas 5:16, diz assim: Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque ambos são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes,
iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, é incoerente nós alegarmos que estamos vivendo no Espírito, mas ao mesmo tempo sermos condescendentes em relação às obras da carne. Significa que, eventualmente, nós não podemos tropeçar em relação a alguma delas? Não. Nós iremos tropeçar em diversos momentos em nossa vida, mas a grande questão é se nós temos nos arrependido e nós temos buscado a mudança. Davi, por exemplo, ele foi um homem temente a Deus. E ele caiu em um momento da sua vida em imoralidade sexual. Ele adulterou com Batseba. E aquela parte da sua história manchou toda a sua história. Os escritores bíblicos posteriores, sempre que citavam a história de Davi, eles sempre tratavam de mencionar que Davi não tropeçou em nenhuma vez, a não ser no caso de Batseba. Veja, Davi, ele foi salvo. Davi foi alcançado por Deus. Davi era um crente fiel. Mas ele tropeçou. Ele se arrependeu e mudou de vida. Ele se arrependeu e mudou de conduta. Mas isso não significa que ele não tenha levado as consequências de seu pecado. Na verdade, essa simples falha em vigiar no momento de sua vida manchou toda a sua história. Essa falha, nesse momento da sua vida, deixou a sua história maculada para todo sempre. Então, por mais que Deus perdoe, por mais que Deus transforme, existem máculas que são irreversíveis em nossa vida. Existem máculas que não podem ser retiradas. Mas a grande boa notícia é que Jesus perdoa essas máculas, por mais que ela perdure entre os filhos dos homens. A grande boa notícia é que Deus nos chama a mudar de conduta. E à medida que nós contemplamos a luz do Evangelho e somos transformados, podemos viver no Espírito, em domínio próprio, refletindo o caráter de Deus e não mais o caráter dos ídolos, como anteriormente. E Deus nos chama à santidade. A santidade, ou melhor, a falta de santidade, ela não prejudica somente a nós, prejudica também o nosso próximo. É por isso que no versículo 4 ou 6 de 1 Tessalonicenses 4, Paulo trata de elucidar os danos que a imoralidade sexual causa, não somente em quem pratica, mas também pessoas ao redor. Pense, por exemplo, em um cônjuge que adultera contra o outro. Esse cônjuge não está prejudicando apenas a si, nem desonrando apenas a Deus. Ele está prejudicando também o seu próximo e desonrando também o seu próximo. Versículo 4 diz assim: que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é um vingador. ênfase aqui para a palavra defraudar e ofender. A imoralidade sexual, ela ofende ou defrauda pessoas. A imoralidade sexual é uma expressão de falta de amor, primeiramente, falta de amor em relação a Deus e falta de amor em relação ao seu próximo. Então, a imoralidade sexual, ela é justamente o contrário do maior dos mandamentos. O maior dos mandamentos que Deus nos deu é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E a imoralidade sexual é justamente o oposto disso, porque ela expressa uma falta de consideração em relação a Deus e uma falta de consideração em relação ao próximo. Citei o caso do adultério, mas isso se aplica a qualquer outro caso de imoralidade sexual. Pense, por exemplo, em pessoas que cometem o pecado do sexo pré-marital antes do casamento. A pessoa está maculando não somente a si, mas também o seu próximo. Está deixando uma mancha no coração do próximo que pode ser muito difícil de ser superado. Um trauma que pode ser muito difícil de ser superado. Pense no caso de abuso sexual, por exemplo, outro caso de imoralidade sexual. Um abuso de uma criança vai macular a memória dela para sempre, muitas vezes, e ela vai lutar com isso durante boa parte de sua vida. Veja como a imoralidade sexual ela é sempre uma expressão de falta de amor. Inclusive aquelas imoralidades que podem ser praticadas no oculto,
elas também expressam falta de amor em relação ao seu próximo. Pense, por exemplo, em alguém que pratica pornografia. Primeiramente, explicitamente, ele está deixando de amar a Deus, porque ele está desonrando a Deus. E Deus, ele vê, inclusive, o oculto. Mas ele também está deixando de honrar o seu próximo no sentido de que a pornografia, enquanto pecado, ela obstrui a mente. Ela obstrui o pensamento. Ela obstrui o nosso modo de pensar. E daqui a pouco você vai enxergar o seu próximo e não ver mais o seu próximo. Você vai ver um objeto. Então veja como a imoralidade sexual, ela sempre resulta, ou melhor, é sempre expressão de falta de amor. E sempre resulta em mais falta de amor. A imoralidade sexual é justamente o oposto do caráter de Deus. E por isso é tão importante para o apóstolo Paulo chamar os tessalonicenses: abstenham-se da imoralidade sexual. Pois, sendo condescendente em relação à imoralidade sexual, é impossível amar a Deus sobre todas as coisas. É impossível amar o nosso próximo como a nós mesmos. Até aqui, uma mensagem bastante pesada, no sentido de que é difícil você lembrar que Deus, ele conhece o nosso íntimo. É difícil nós lembrarmos que Deus conhece o nosso coração e sonda a nossa alma. É difícil e assustador pensar que Deus conhece cada pensamento do nosso ser. É assustador. Pense, Deus não apenas vê o que você pratica diante dos outros, mas vê também o que você pratica em oculto ou até em pensamento, mesmo quando não pratica. Deus conhece cada um de nós e isso assusta. Mas, ao mesmo tempo que a soberania e a visão de Deus assustam, elas também têm potencial para nos consolar. Pois Jesus, ou melhor, o Pai, ele não nos deixa sozinhos em nossa luta, em nossa caminhada de santificação, mas ele nos dá ferramentas. Ele nos envia o seu próprio Espírito para que nós possamos ser santificados. Nós não estamos sozinhos hoje na busca pela santificação. Nós não estamos como pessoas sozinhas no campo de batalha. Não, Deus nos envia o Espírito Santo, o Consolador, para que nós possamos hoje ter a obra de Jesus aplicada em nossas vidas. E, de fato, a obra de Jesus só pode ser aplicada hoje em nossas vidas porque Jesus foi até as últimas circunstâncias para vencer em nosso lugar. Jesus levou a ira que nós merecíamos levar na cruz do Calvário. Jesus ofereceu a si mesmo como um sacrifício para que nós, criaturas tão vis das trevas, pudéssemos hoje receber o perdão que nós somos totalmente indignos de receber. E Jesus não continuou morto, mas ressuscitou no terceiro dia. E está agora sentado à direita de Deus, intercede por nós e é o nosso mediador. Porque Jesus venceu e está à direita de Deus. Agora, ele envia o seu Santo Espírito, que pode nos moldar. Porque Jesus foi até as últimas circunstâncias e completou a sua obra. Hoje nós podemos ser feitos templo do Espírito Santo e podemos ter a imagem de Deus restaurada em nosso coração. Em João 16, versículo 5, nós vemos algumas palavras de Jesus que vale nós meditarmos. Diz assim: mas agora, Jesus dizendo, vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Irmãos, hoje nós somos feitos templo do Espírito. Hoje Jesus está à direita do Pai. E hoje nós recebemos um ajudador, um consolador, como Jesus diz nessas palavras. E por meio desse consolador ou ajudador, nós podemos hoje ter a obra de Jesus aplicada em nossas vidas. Hoje não apenas podemos ouvir o Evangelho, mas também, por meio da obra do Espírito em nossos corações, viver o Evangelho. É verdade que todos nós somos fracos, frágeis, incapazes de nossas próprias forças,
lutarmos o bom combate. Mas, por outro lado, se nós nos assentamos à mesa com Cristo, nós agora somos templos do Espírito. Nós agora podemos desfrutar daquele que dá convicção ao mundo do pecado, da justiça e do juízo, e nos arrependemos dos nossos pecados e sermos transformados, então, por meio do Espírito que habita em nós. Então, não é normal nós nos assentarmos à mesa com Cristo e permanecermos os mesmos, pois à medida que nós nos assentamos à mesa com o Mestre, Ele nos capacita, Ele nos dá o seu Santo Espírito, para que nós possamos ser moldados e possamos ser conformados à sua imagem e possamos crescer em relação à sua semelhança. Então, o Espírito Santo, ele é o responsável por aplicar a obra de Jesus em nossas vidas. E porque hoje nós temos o Espírito Santo em nossos corações, nós podemos viver uma vida de santidade. E se nós dizemos hoje, que não há forças em nós para viver uma vida de santidade, nós estamos dizendo que o próprio Espírito é limitado. Em última instância, estamos dizendo, ou negando o próprio Espírito. 1 Tessalonicenses 4, versículo 7, diz assim: pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Se hoje nós dissemos assim, esse pecado é muito grande, é maior do que eu, vai além das minhas forças, nós estamos negando o próprio Espírito. Porque é verdade que vai além das suas forças. Mas, por outro lado, Deus nos faz templo do Espírito. E no Espírito nós podemos desfrutar de graça e força para lutar contra o pecado. Deus ele não nos lança num poço profundo e escuro sem nos dar uma maneira de sair de lá. Na verdade, sempre existe uma porta pelo qual nós podemos fugir da tentação e triunfar sobre ela. Significa que nós triunfaremos sempre? De maneira alguma. Todos nós sabemos que nós tropeçamos em diversos momentos. Mas que em Deus há graça para não somente se arrepender do nosso pecado, mas também crescer em mudança de vida, em transformação, pela graça e força que há no Espírito Santo. Em meio a uma sociedade promíscua, nós somos condicionados a pensar que a imoralidade sexual muitas vezes é maior do que nós. E que, inevitavelmente, que é impossível você viver de uma maneira pura hoje. Que é impossível você viver de uma maneira que reflita o caráter de Deus hoje. Em meio a uma sociedade totalmente tomada pelo pecado, nós somos tomados por essa grande névoa que circunda o nosso mundo caído. Mas fato é que em Deus, em Cristo, por meio do Espírito, há esperança hoje para a criatura mais caída. Talvez você olhe para trás e fique amargurado com a quantidade de imoralidade sexual que você já tenha praticado em sua vida. Talvez você reconheça isso e veja que você já praticou muita imoralidade sexual em sua vida e que você tenha inclinação ainda a cair nisso. Talvez você fique triste com isso e fique profundamente amargurado com isso. E a boa notícia é que se você se sente amargurado com isso, talvez seja um sinal que Deus está operando em seu coração, pois o Espírito Santo vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E a boa notícia, igualmente com essa, é que Deus não somente nos convence do pecado, Ele também nos dá força para lutarmos contra o pecado. Ele nos dá o Espírito Santo para que nós não possamos apenas olhar com a amargura para o pecado, mas vencer o pecado hoje e não repetir o mesmo erro que nós cometemos outrora. Talvez você já tenha superado esse erro. Talvez, pela graça que há no Espírito, você já não pratique as mesmas falhas que praticou outrora, mas ainda assim a sua consciência ou memória seja maculada. A boa notícia é que em Jesus há perdão. Há perdão para você. E se você já se arrependeu, já mudou de conduta, resta agora descansar nos braços de Deus perdoador. Resta agora descansar nos braços de Cristo que perdoou você. Resta agora descansar nos braços de Deus que levou a ira que você merecia levar, para que agora você possa ser justificado pela fé no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Alguns podem ter sido alvo de imoralidade sexual e não sido os atores dela. Talvez alguns tenham sofrido algum tipo de abuso, cedo ou tarde, e ainda tenham memórias em relação a isso. A boa notícia para você é que Jesus Cristo, Ele levou o maior dos abusos, e nenhum abuso pode ser comparado ao abuso que Jesus levou na cruz do Calvário. E que
Porque Jesus venceu. Porque Jesus levou a nossa dor. Ele é fiel para se compadecer de você. Mesmo que você tenha sofrido abuso, que até hoje macule a sua memória. Jesus Cristo, Ele entende a sua dor. Jesus Cristo entende o seu coração. Jesus Cristo entende a sua mácula. E Jesus Cristo é poderoso para se compadecer, se aproximar de você e transformar e acalmar o seu coração. Alguns ainda podem achar que talvez esse seja um tema desnecessário. Talvez alguns ainda estão cegos e não conseguem enxergar quão imersos nós estamos na cultura da imoralidade sexual. Para você também existe esperança, porque Deus ele pode te dar convicção de pecado. Então, se você não enxerga a imoralidade sexual ao seu redor e acha esse um tema desnecessário, te convido a orar, pedir a Deus percepção espiritual, para que você possa ver as coisas ao seu redor e batalhar contra a imoralidade sexual, que está presente no contexto de todos nós. Que possamos juntos refletir a glória de Deus e fazer o que Paulo nos convida no capítulo 5, versículo 19 de 1 Tessalonicenses. Versículo 5, ou melhor, capítulo 5, versículo 19. Simplesmente diz assim: não apaguem o Espírito. Irmãos, nós podemos apagar o Espírito de diversas formas. Nós podemos apagar o Espírito sendo condescendentes com a imoralidade sexual. Nós podemos apagar o Espírito sendo incoerentes em nossa postura, em nossa luta contra a imoralidade. Nós podemos apagar o Espírito crendo que algumas coisas são normais e que tudo bem. O que tem de mais em buscar a felicidade? Irmãos, nós ouvimos muito essa questão. Qual o problema em se buscar a felicidade e o prazer? Qual o problema em fulano praticar tal coisa? Por que Deus se importa tanto com a imoralidade sexual? Irmãos, Deus se importa tanto com a imoralidade sexual justamente porque Ele entende e vê que o prazer instantâneo não é felicidade em última instância. Na verdade, Deus nos convida à verdadeira alegria, que só pode ser encontrada em Cristo. Deus nos convida a enchermos o nosso coração da genuína felicidade, que só pode ser desfrutada mediante o Espírito Santo. E essa genuína felicidade, que provém do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, que provém de uma vida de santidade, esta é a verdadeira alegria. E nenhum prazer trivial e passageiro deste mundo pode suplantar a verdadeira alegria, que só pode ser encontrada em Deus. Então, Deus nos chama, sim, a nos abster da imoralidade sexual, primeiramente por amor a nós mesmos. Nós falamos aqui que a imoralidade sexual ela é o oposto de amar a Deus e amar ao próximo. Mas veja que convite gracioso Deus nos faz. Porque Deus, Ele vai além. Ele nos convida a nos abster da imoralidade sexual por amor a nós mesmos. Visto que, se nós praticamos a imoralidade sexual, em última instância, nós estamos deixando de amar a nós mesmos. Por mais que sejamos cegos e vejamos, de alguma maneira, que isso é uma maneira de encontrar um prazer instantâneo. Deus nos ama profundamente e por isso Ele nos chama ao arrependimento e à mudança de vida. Pois somente em santidade, somente no temor do Senhor, nós podemos desfrutar da paz e da alegria, que só pode ser encontrada em Deus e que excede toda a compreensão. Amém? Que possamos, à medida que ouvimos o Evangelho, vivermos o Evangelho e refletirmos isso numa vida de santidade, que glorifica a Deus e exalta o seu bom nome. Te convido a orar comigo. Se possível, se coloque de pé.